Olá, gente, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou ler pra gente o Salmo 90, viu? Gente, vem nos dizer assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó e dizes, tornais filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor. Conturbados diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é caseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quando nos tem afligido. Por tantos anos quanto suportamos a adversidade, os teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Gente, o devocional de hoje é no livro de Isaías, capítulo 29 e capítulo 30. Só que vai começar no capítulo 28, no versículo 23, viu? Na folha anterior. No capítulo 28, no versículo 23, né? Igual eu falei que vai começar na folha anterior, o título vem nos dizer assim: Deus é grande em sabedoria. E começa a nos dizer assim: inclina os ouvidos e ouve a minha voz. Atendei bem e ouve o meu discurso. E aí vem nos dizer: porventura, lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a sua superfície, não lhe espalha o edro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevado no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Então, com esse comecinho, Isaías, né, ele estava comparando a sabedoria de Deus com a de um lavrador, né, que um lavrador, ele estava ali se referindo uma forma dele trabalhar para cada semente, sabe? E aí ele vem nos dizer, né, que pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Então ele estava querendo usar dessa, tipo uma parábola, né, para explicar também a sabedoria de Deus e a forma dele trabalhar igual um lavrador, né? Agora, já no capítulo 29, o título vem nos dizer assim: Jerusalém e seus inimigos. Aquele povo, eles estavam afastados de Deus e eles estavam tendo festas, né? E, tipo assim, ano após ano, eles estavam com a mesma vida ali, tendo festas e sendo orgulhosos, né? E totalmente fora dos caminhos de Deus. E a palavra do Senhor vem nos dizer que ele tornaria aquele povo em lamentação. Agora, mais à frente, o Senhor vem nos dizer que ele viria sobre aquele povo como um espírito de profundo sono, e fechando os olhos e fechando os ouvidos daquelas pessoas, né? E as tornando cega espiritualmente, né? E aí, mais à frente, a palavra do Senhor vem nos dizer, né, que esse povo, eles eram hipócritas porque eles serviam e adoravam o Senhor com os lábios, mas o coração mesmo estava longe dele, né? E continua nos dizendo assim: e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele faria de maneira que a sabedoria dos seus sábios pereça e a prudência dos seus prudentes se esconda.
E a palavra do Senhor vai nos dizer, né? Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra disseste do seu artífice. Ele não me fez, e a coisa feita disseste do seu olheiro. Ele não sabe. Mas a palavra do Senhor mais à frente vem dar uma palavra de redenção àquele povo, né? Falando que em pouco tempo, né? Aquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro do Senhor, né? E os cegos livres já da escuridão e das trevas as verão. E a palavra do Senhor continua nos dizendo que os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já não se acham eliminados todos os que cogitam na iniquidade, os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Agora já no capítulo 30, no título vai nos dizer assim, contra a aliança com o Egito. E aí vem nos dizer, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Agora, mais abaixo, vem nos dizer assim, promessas consoladoras para Sião. Mas o Senhor vai nos dizer, por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, e tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Gente, essa tarde, eu creio em nome do Senhor Jesus, né? Que o Espírito Santo, ele quer nos dizer o seguinte, no capítulo 28, versículo 23, né? Que vem nos dizer que Deus é grande em misericórdia. Ele quer, Isaías, né, igual eu falei, ele quis usar de exemplo Deus como se fosse um lavrador, né? Porque um lavrador, ele sabe a forma certa de semear, de plantar, de regar para cada semente, né? Então é assim, é Deus também com cada um de nós, né? Deus, ele tem um propósito e uma maneira de agir e de tratar com cada um individualmente. Deus, ele não vai agir de uma forma na minha vida e na sua vida da mesma forma. Ele vai agir de cada forma em cada vida, sabe? Então assim, ele quer nos dizer, assim como um lavrador, assim é Deus também. Porém, tudo que Deus faz é de maneira sábia e perfeita, sabe? Porque assim como na palavra do Senhor vai nos dizer, né, que não há uma folha de uma árvore que caia sem a permissão de Deus, a gente vê a sabedoria e a grandeza do poder de Deus, né? Então, ele tem uma maneira certa e uma maneira de trabalhar na vida de cada um e de cada forma, né? Assim como esse lavrador. E o Senhor quer nos dizer isso, que é esse comecinho, sobre a sua sabedoria, que é extremamente grande e perfeita, e que a maneira dele trabalhar, igual esse lavrador, né, que trabalha de uma forma para com cada semente, assim também é ele em nossas vidas, né? Muitas das vezes a gente não vai entender, mas é assim que ele trabalha, e ele não irá fazer as mesmas coisas comigo, ele irá fazer com você. Ele irá agir na vida de cada um de acordo com a vontade dele, de acordo com o propósito dele e de acordo com a forma que ele sabe que é perfeita e que será melhor para cada um, né? Gente, agora já no versículo 29, né, que o Senhor vai nos dizer que ele iria fazer aquele povo de Jerusalém, né, se tornar em lamentação, porque aquele povo estava sendo muito orgulhoso, só ficando em festas, realmente em bebedices, afastado dele, né? E que aí também o Senhor falou que iria descer sobre eles com um espírito de sono e cegueira, né, espiritual. O Senhor quer nos dizer que muitas pessoas hoje em dia, elas têm estado dessa forma, sabe? Cegas e surdas espiritualmente para com as coisas de Deus. E muitas das vezes ela tem estado assim por conta disso, por elas estarem fora do caminho do Senhor, estarem realmente em lugares, em festas, em ambientes que
a presença de Deus não estará. E acaba que elas realmente estão cegas, elas não conseguem enxergar muitas das vezes aquilo que já está mais claro do que nunca. E muitas pessoas acabam julgando por isso, mas é por conta disso, elas estão cegas e surdas espiritualmente. E assim também como a palavra do Senhor vem nos dizer, né, que aquele povo, ele honra a ele, né, com os lábios, porém o seu coração está longe dele, e que o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens. Muitas pessoas hoje em dia também têm se tornado assim, né? Elas estão ali honrando ao Senhor. Eu amo ao Senhor, eu faço isso para o Senhor, mas com os lábios, né? E muitas das vezes o coração mesmo está totalmente fora, né, dos caminhos do Senhor. E assim também como o Senhor vem nos dizer, né, que o temor para com ele mesmo acabou, que eles consistem somente, né, em mandamentos de homens. E é também exatamente isso, as pessoas, elas se preocupam mais por falas e por mandamentos mundanos e humanos, mas o temor para com o Senhor, para com a palavra dele mesmo, não tem. Elas se preocupam mais em agradar o que às vezes o pastor falou, fulano falou, mas o temor para com Deus mesmo já não existe. E assim como o Senhor vai nos dizer, né? Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece. Então, o Senhor também quer nos dizer que muitas pessoas, elas realmente estimulam planos, muitas das vezes planos maus, né? E querendo se esconder de Deus, querendo fazer embaixo dos tapetes, né? No escuro, mas elas se esquecem que Deus é onipresente, né? Ele está em todos os lugares e Ele vê tudo. E Ele ainda vem nos dizer, né? Ai daqueles que fazem isso. Então, tudo que a gente for fazer, a gente deve ter a noção de que Deus, Ele vê tudo, independente se for algo bom ou se for algo ruim. Mas o Senhor também vem nos dizer, agora no versículo 17, né? Que naquele dia e dentro de pouco tempo, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres já da escuridão e das trevas as verão. E os mansos terão regozijo sobre o regozijo do Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. E aí vem nos dizer que os tiranos e os escarnecedores que fazem iniquidade serão reduzidos a nada, né? Então o Senhor também já vem nos dizer que aquelas pessoas que se encontram hoje em dia cegas espiritualmente, surdas espiritualmente, elas não irão continuar assim. E que em pouco tempo essa cegueira espiritual irá cair, né? E que elas voltarão a escutar e a enxergar as coisas de Deus, né? Que hoje em dia, para elas, estão realmente cegas, né? E o Senhor continua nos dizendo, né, que os mansos e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então, todos aqueles que são mansos perante a presença do Senhor, né, e que esses pobres, né, muitas das vezes, nem sempre quer dizer aquelas pessoas que às vezes não têm dinheiro ou que às vezes não têm o que comer. Às vezes aquelas pessoas que realmente têm sofrido, né, pela justiça de Deus, elas se alegrarão no Santo de Israel, igual a palavra do Senhor vem nos dizer. Já aquelas pessoas, né, que continuam cometendo iniquidade, se tornando escarnecedores diante do Senhor, elas serão reduzidas a nada, né, se elas não se converterem, se elas não quiserem realmente mudança, né, quiserem às vezes se arrepender daquilo que elas estão fazendo. Agora já no capítulo 30, que vem nos dizer, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. E também sobre aquelas pessoas, né, que descem ao Egito sem consultar o Senhor, buscando refúgio, e também descem, né, à casa de Faraó para se esconder, mas o Senhor vem nos dizer que aquilo ali se tornará em vergonha e em confusão. Então o Senhor quer nos dizer que esse Egito também, mais uma vez, é tudo aquilo que tem tirado o lugar do Senhor, tem tirado a confiança que tem que ter somente nele, né? Então o Senhor já quer nos dizer que quando você procurar refúgio, abrigo, ajuda em qualquer Egito, que às vezes você mesmo já sabe o que é que você às vezes tem procurado refúgio ou abrigo, se tornará em vergonha e em confusão, porque uma hora você estará indo, né, para se abrigar, procurando proteção, e você não irá encontrar mais, né?
E assim como o Senhor também vem nos dizer, né, que há daqueles que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para continuarem, né, e acrescentarem pecado sobre pecado. Muitas pessoas também têm feito isso, têm colocado o nome do Senhor em planos, em lugares, em circunstâncias que Ele não deu a aprovação dele, que nem Ele está sobre aquela circunstância ou aquela coisa, né, que às vezes a pessoa tem colocado Ele como se Ele estivesse naquilo ou se Ele estivesse dando a aprovação, né? Então é algo também que o Senhor veio nos dizer para que a gente possa se atentar, né? Porque nós seremos envergonhados e é algo também que não agrada ao Senhor, né? Agora no finalzinho, quer ver nos dizer que por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, e bem-aventurados todos que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, e tu não chorarás mais, e certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Então, o Senhor já vem nos dizer que bem-aventurados todos nós que esperamos no Senhor e que a confiança nossa, né, está depositada totalmente no Senhor, né? Que às vezes todos vocês ou todos nós que têm chorado, têm se lamentado e têm clamado, você não chorará mais e o seu clamor será ouvido e será respondido, né, por Deus. Então, o Senhor já quer nos dizer também que quando a gente faz isso, a gente irá ser abençoado em todos os sentidos também, sabe? E agora, bem no finalzinho, vem nos dizer que então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo naquele dia, e o teu gado pastará em lugares espaçosos. Então o Senhor já vem nos dizer que tudo nosso será abençoado se a nossa confiança, a nossa fé e tudo demais, né, se estiver depositado nele, será abundante, abençoado e próspero também, amém? E foi esse o devocional de hoje, foi em Isaías, aí igual eu falei, vai ser no capítulo 29 e 30, porém vai começar no capítulo 28, no versículo 23, tá bom? Fiquem com Deus e um abraço.